gente? Então, Cris, hoje eu queria falar sobre um tema que eu juntei os pedaços assim e fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint para a gente poder ter como base e poder caminhar sobre o tema, que é o seguinte: já faz muito tempo, né, que a gente vem recebendo imagens dos falecidos, sempre numa tipo assim, numa retrospectiva do passado deles. Geralmente eles aparecem muito como crianças, quando crianças aqui na Terra, e algumas vezes até com imagens posterior à partida deles, ou seja, como se fosse o futuro, né, do falecido. E claro que isso sempre nos encucou. Eu, na verdade, nunca atinei por qual era o motivo, né, dessas aparições relacionadas ao passado, né? Eu pensava comigo, bom, deve ser porque isso se trata de uma prova para a família, porque aquelas imagens, vamos supor, o falecido faleceu com 25 anos e aparece como quando ele tinha 10, 12. É claro que a família reconhece e vai ter alguma foto mais ou menos parecida com aquela que é a transimagem. Mas é claro que não é aquela, porque aquela não existe do lado de cá. Não tem como, por exemplo, imaginar a Sônia pegou na internet. Não, isso não, porque a foto não é a mesma, né? São todas fotos inéditas. E é como se tivesse estivessem sendo extraídas da memória do falecido. E isso sempre me deixou assim pensando, né? Por que cargas d'água que eles fazem isso? E como, né? Porque é um negócio assim meio inexplicável, né? Como é que você tem um falecido, ele faleceu com 25 anos e daqui a pouco você vê ele como criança. E aí entra assim um outro fator que eu quero salientar hoje, que é o seguinte: muitas vezes eu pessoalmente recebo muita ajuda de vários de voluntários, de colaboradores. Aliás, nós temos inclusive uma revista que fala só dos nossos voluntários, que aqui no Brasil são mais ou menos uns 6 a 8 fixos, né? E nos Estados Unidos uns 3 ou 4 também fixos, os demais são flutuantes. Mas tem uma pessoa que me ajuda sempre, e ela nunca aparece, nem consta nos nossos voluntários, mas é um amigo meu, de Minas, o Paulo Neto, um escritor, pesquisador de primeira, e ele sempre me ajuda no seguinte: eu sempre estou de olho, assim, com relação aos fenômenos que a gente vai vivenciando. Eu sempre estou de olho, assim, do presente para o futuro. Então, eu fico olhando a parte científica, o que está sendo, o que é compatível, o que a ciência está descobrindo que é compatível com o fenômeno que a gente está vivenciando, e vou sempre escrevendo sobre essa parte, digamos, do presente, bem assim, né, mais sólido, mais científico mesmo. Mas muitas coisas que a gente presencia, a gente percebe, sabe, que tem raízes já desde no Espiritismo, em textos já de referências. E eu não sou absolutamente expert em Espiritismo em si, mas, para minha sorte, o Paulo, esse meu amigo, sim, ele acho que já leu todas as obras possíveis e imagináveis, e como é um pesquisador, ele tem tudo lá muito bem organizado, os artigos que ele escreve são muito bem fundamentados. Então, eu queria compartilhar a tela com vocês. Então, uma coisa que eu queria comentar antes de entrar nesse assunto era lembrar desse livro, que foi, na verdade, uma dica desse meu amigo Paulo. E graças a essa dica da possibilidade da comunicação entre vivos, que eu parti para fazer testes com pessoas, com pacientes em estado de coma, pacientes terminais, fiz com crianças autistas, e pude comprovar que esse autor, o Ernesto Bosano, ele é um italiano, realmente estava certíssimo. É possível, sim, a comunicação entre vivos. E quem me deu, digamos, essa dica, e que daí eu fui atrás, foi justamente esse meu amigo Paulo, esse mineiro, né? Bom,
Mas o que eu queria comentar no dia de hoje é que consta na literatura, essa obra aqui, por exemplo, também do Ernesto Bozano, Botei. eu estou vendo, Visão Panorâmica ou Memória Sintética na Iminência da Morte. Esse nome complicado, na verdade, significa o seguinte, que que existem muitos relatos de pessoas que, quando estão para morrer, elas veem a vida dela inteira passar como se fosse um filme. Eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu sobre isso, né? Verdade. E então, digamos, é um fenômeno que está registrado, e, em particular, na obra do Ernesto Bozano. Então, eu trouxe um trechinho, umas 2 páginas do livro dele que cita isso, desse livro aqui, ó, A Crise da Morte, segundo o depoimento dos espíritos que se comunicam. Então, o Ernesto Bozano, ele era um baita pesquisador, assim, bem já quase há 100 anos atrás, e ele juntou muitos relatos de pessoas que estavam no momento da transição, né, para partir, e aí ele fez assim um sumário, e olha só que coisa interessante, gente, justamente cita aquilo que eu queria que tem aparecido Uhum. nas nossas imagens. Nesse trechinho aqui, no final do livro, ele fala o seguinte: todos os espíritos comunicantes afirmam que terem se encontrado novamente com a forma humana nessa existência, Uhum. terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos, isso realmente acontece, né? E Uhum. agora, e agora o que nos interessa, haverem passado no curso da crise pré-agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. Visão panorâmica ao epílogo da morte. Gente, o cara escreve de uma forma meio enroscada, mas o que ele quer dizer é o Uhum. seguinte, que quando a pessoa está morrendo, ela vê Enxergar. como se fosse o filme, Da né, própria existência. da própria existência, toda a passagem dela. Então, isso é exatamente compatível, digamos, é uma base para aquilo que está acontecendo nos nossos fenômenos. Por quê? Vamos juntar coisa com coisa. Veja só, então já existia na literatura espírita, bem documentado, que esse fato de a pessoa assistir a vida como se fosse um filme na hora da transição, na hora da morte, então, isso corrobora com o seguinte: quando o falecido está na estação e vai ser filmado para a sua imagem ser emitida para cá, para a Terra, Uhum. o equipamento dos nossos amigos espirituais é tão avançado que consegue penetrar na memória do falecido, justamente nesse filme que alguns veem quando está no momento de Uhum. transição. Então, eles pegam desse filme, vamos supor, que tem toda a vida da pessoa, de todo mundo, cada um de nós carrega um pacote de todas as informações que você já viveu, não só nessa existência como nas anteriores, né? É um pacote permanente, e aí eles conseguem transmitir para nós cenas das memórias do falecido. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, e comentar, porque isso, na verdade, corrobora com aquilo que a gente está vivenciando, né? E, Sem e essa, dúvida. essa foi mais uma vez uma colaboração do meu amigo Paulo Neto, sem quem eu não ia saber que na literatura espírita tinha disso, quer dizer, eu só sei Que do que legal, acontece né? ao redor, não sei o passado. E ele tem muito esses dados, e isso é muito importante, porque inúmeras vezes eu tenho usado citações que ele me fornece, Sim. das obras de Chico Xavier, obra de Kardec, ele manja tudo.